Então bora para mais um vídeo aí. Vou estar reagindo aí ao programa de hoje do SBT Esporte Rio, onde o pessoal vai falar aí sobre o Vasco e Nova Iguaçu, a treta que teve sobre o Maracanã. Então vamos dar uma acompanhada junto aí. Segunda, agora tem drone aí, Venedrosa. Como é que tá essa situação? Maracanã, Volta Redonda. Saiu agora, palco pro jogo entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Vou ler aqui que é mais fácil, então. Tá palhaçada, é o seguinte, a FERJ acabou de divulgar que o jogo será no Maracanã, tá? Ó, A FERJ que divulgou. A FERJ acabou de confirmar que o jogo vai ser no Maracanã. E por isso, Vasco e Nova Iguaçu e Vasco, com o mando do Nova Iguaçu, depois de toda aquela confusão que a gente trouxe aqui ontem, trouxemos detalhadamente o SBT Esporte Rio, conseguiu trazer todos os lados de uma forma muito coerente, de uma forma muito clara, onde o Nova Iguaçu queria jogar no Maracanã. A resposta não foi dada pela dupla Fla-Flu e a FERJ indicou ao Nova Iguaçu para que o Nova Iguaçu fizesse a escolha de outro campo, porque essa escolha não tinha sido feita. O Vasco, no papel de visitante, não poderia entrar na justiça para tentar jogar no Maracanã, porque ele não é o mandante, mas mesmo assim se colocou à disposição para ajudar o Nova Iguaçu. Depois de toda a confusão, onde a gente trouxe tudo aqui detalhadamente, o Nova Iguaçu confirmou a nossa apuração, o Vasco da Gama também confirmou a nossa apuração, e na noite de ontem, após a classificação do Internacional na Copa do Brasil, Vasco e Nova Iguaçu divulgaram uma nota, principalmente depois também da fala do governador Cláudio Castro, dizendo que o Maracanã estava de portas abertas, como tem que ser no Rio de Janeiro. Então hoje acaba de sair, a decisão está confirmada, Vasco e Nova Iguaçu e Vasco no Maracanã. Quem foi o responsável para chacoalhar essa mudança, ô Vini Casagrande, você acha? Na minha opinião, o Vasco. É claro. Porque se o Vasco não comprasse a briga do Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu não teria avançado nessa situação. Inclusive o presidente do Nova Iguaçu, que estava em Brasília acompanhando o jogo contra o Internacional pela Copa do Brasil, ele voltou até antes da delegação para tentar resolver. Mas ele voltou por quê? Porque esteve ao lado do Vasco, teve o apoio do Vasco da Gama. Então, tendo o apoio do Vasco da Gama, o Nova Iguaçu, entre aspas, entrou na briga, porque a gente sabe que o Nova Iguaçu não queria entrar nessa briga. Não ia entrar na justiça, não. Com o Flamengo, seu principal parceiro no futebol carioca. Sim. E a gente sabe que isso acontece nos bastidores e aconteceu nos bastidores. Tanto é que o Nova Iguaçu chegou a decidir para o mando de campo em Volta Redonda. Não queria brigar. Mas como teve o apoio do Vasco... Mas como caiu isso dentro do Flamengo em relação ao Nova Iguaçu? Você já tem essa informação? Em relação ao Nova Iguaçu, tenho certeza que o Flamengo não gostou. Certeza absoluta. E eu tenho certeza que o Nova Iguaçu futuramente pode sofrer algo com isso. O que sofreria? Sofrer o quê, cara? Uma parceria que poderia acontecer, não vai acontecer em um determinado jogador. Enfim, muita coisa pode acontecer. De fato, existe uma divisão, digamos assim, um intercâmbio entre atletas do Nova Iguaçu e Flamengo, divisão de direitos econômicos. Facilitar, por exemplo, o Flamengo pode ter um jogador que pode ser vendido para a Europa e o Nova Iguaçu tem direito a um percentual de direitos econômicos. Aí o Flamengo vira para o Nova Iguaçu, a gente só vai vender se vocês cederem, sei lá, 50% desse percentual. Isso acontece. E já aconteceu anteriormente, por exemplo, com o lateral esquerdo Ramon. Mas a FERJ definiu, eu só acredito vendo. Se tratando de futebol carioca, não duvido mais nada, porque a FERJ havia divulgado que seria em Volta Redonda. Mas isso foi uma briga nos bastidores, quem sai ganhando? Se o jogo for no Maracanã, na minha opinião, é o torcedor e o produto futebol carioca, que vou te falar, esse campeonato carioca já está acontecendo tanta coisa, Pô, tá porque sinistro. o produto só está sendo desvalorizado. Chegou ao ponto de clubes se reunirem para decidir arbitragem. Pô, gente, feio pelo amor demais, de Deus, muito feio mesmo. Pelo amor de Deus, né? O campeonato carioca em si, ele é uma várzea. A gente hoje Não já tem comando nenhum, feira, né? A FERJ não faz nada. 2 dias não pode mais trocar, não é isso? Não, é hoje a data limite. Hoje é a data A limite. FERJ, ela joga para os clubes resolver tudo. Então, assim, a partir de amanhã já não pode mais trocar. Então, mas a informação que a gente tem agora, a FERJ já publicou de uma forma oficial que o jogo entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama vai acontecer no Maracanã. Eu olhei aqui com o Vene, o lado do Flamengo, como que isso deve ter caído do Flamengo, porque em relação ao atrito com o Nova Iguaçu, que pode começar a existir, onde existe uma parceria bacana entre o Nova Iguaçu e o Flamengo. Mas eu quero saber de você, ô Pedrosa, o que foi o Vasco responsável nessa mudança? O que o Vasco fez para conseguir esse resultado que foi positivo para o Nova Iguaçu, para a torcida, para o Campeonato Carioca e para o Vasco da Gama também, né? Fernanda, se desde o início o Nova Iguaçu optasse por jogar no estádio Raulino de Oliveira, o Vasco não tinha o que fazer. Só um minuto. Ele é o mandante. A FERJ ainda não publicou. O assessor da FERJ já confirmou aqui. Ah, já então, confirmou. mas confirmou para você, né? Isso, confirmou aqui. Ah, tá. Então é drone seu. Guto Seabra acaba de confirmar, o GE já subiu, o Fábio Ah, tá Azevedo já bom. subiu, Todo mundo já subiu. o jogo é no Beleza, Maracanã. tá bom.
Não, é porque eles estavam procurando para pôr o Ah, negócio tá. da Ferj aqui, que eu falei que a Ferj publicou, Tá mas bom. a Ferj não publicou. Pode terminar. Antes de continuar o vídeo, eu vou passar rapidinho um vídeo bem curto sobre um meu mentor, né, de YouTube, que pode ser de interesse seu aí, de criar uma nova fonte de renda. É rapidinho. Quer saber como eu fiz mais de 30 mil reais em um único mês com canais no YouTube sem aparecer? Tipo esse vídeo aqui que você tá vendo? E o melhor de tudo, sem me preocupar com direitos autorais, porque existe uma técnica chamada máscara de camuflagem que me blinda de qualquer problema de direitos autorais no YouTube. Então se você quiser aprender a criar um canal de futebol e ganhar mais de 10 mil reais por mês, clica no link que tá no primeiro comentário fixado e assista ao vídeo. Pode terminar, Pedrosa. Cara, o Vasco não tinha o que fazer caso o Nova Iguaçu não tivesse a intenção de jogar no Maracanã. Mas desde o último domingo, quando aconteceu a primeira partida, a intenção do Jânio, o presidente do Nova Iguaçu, sempre foi jogar no Maracanã. Ele só não jogaria no Maracanã se a dupla Fla-Flu, como fez, não respondesse ou negasse. Então, assim, a retaliação, ela aconteceu, é fato, porque a dupla Fla-Flu não gostou da frase Maracanã para todos. O Cláudio Castro ontem no pronunciamento dele diz que não se opôs a isso, que ligaram para ele reclamando que ele não tinha problema nenhum com isso, que o Maracanã estaria de portas abertas para receber em relação ao futebol carioca. voto, então né? o Vasco, Fernanda, comemora. Óbvio, gente, ninguém vai ser hipócrita aqui de falar que não é melhor pro Vasco jogar no Maracanã com 60 mil pessoas do que no Raulino de Oliveira. Mas esse movimento de justiça, na minha opinião, só aconteceu porque a gente trouxe aqui o lado do Nova Iguaçu, porque o Nova Iguaçu queria jogar no Maracanã, fizemos barulho, aliás, não é barulho, fizemos jornalismo aqui no SBT Esporte Rio e a gente levantou uma pauta que não poderia acontecer, que era o futebol carioca ser esvaziado. Então, pro Vasco, a satisfação semifinal, é grande. cara, vai jogar em volta Vene redonda. Casagrande, e a gente já passou um ano passado todo debatendo isso neste programa. Esse problema que acontece entre Maracanã, Flamengo e Fluminense e Vasco da Gama, né? E não foi a primeira vez que houve esse atrito. Muitas vezes tem a justificativa do campo e tal, mas dessa vez nem teve uma justificativa. Vocês apuraram e entenderam e trouxeram pro torcedor, que foi a questão da camisa. Fica pequeno essa questão pro Fla-Flu? Ou você acha que é do jogo mesmo, cada um olha o seu lado? O que precisa ficar muito bem claro é o seguinte: nesse ponto, nessa discussão, a preocupação não era o gramado. Não. Até porque depois o gramado vai ficar parado aí para ser cuidado, porque vai ter uma data FIFA. A preocupação não era o gramado. Nunca foi o gramado, Eu vejo cara. muito mais Nunca guerra fria, como você Guerra definiu fria, ontem nos bastidores, por conta da situação no Maracanã, e tudo começou através daquela frase que o Vasco utilizou no uniforme. Essa discussão só aumenta ainda mais a minha opinião em relação ao seguinte: o Flamengo tem que correr atrás de um estádio próprio e largar o Maracanã, que vai se tornar um elefante branco a partir do momento que o Flamengo não tiver mais a concessão desse estádio. Duvido. A verdade é essa. Não vai, porque cara. o governo ele vai ficar preocupado. Quem vai usar o Maracanã? Como é que eles vão sustentar o Maracanã? Essa é a verdade. O Flamengo tem que parar com essa ideia de Qualquer ser time dono que do quiser Maracanã, jogar. entre aspas, ter a concessão, e correr atrás de um estádio próprio. O Landim está aí correndo, se é algo eleitoral Mas isso demora, ou não. né? Demora. Levantar demora o muito. estádio demora muito. Beleza, mas que acelere o processo. Não fique esperando muito. Acelere o processo. Corra atrás de um estádio próprio. Eu não Mas vejo os caras outro são tão motivo, bons eu não assim. vejo- Se o Maracanã Mas por depende que o tanto do Flamengo, fica por que ele não brigando com o faz um Vasco? estádio próprio? Comprando briga do Fluminense. O São Fluminense tá bons- nessa por quê bons pra também? caramba, tão Tanto é mó que tempão se usando. manifesta. Então, assim, eu acho pura vaidade, bobagem e, repito, o Flamengo tem que acelerar o processo para ter o seu estádio próprio e deixar o Maracanã se tornar um elefante branco. Concordo com quase tudo que o Vene falou, O que você não principalmente em relação ao Flamengo buscar um estádio. O Flamengo hoje ele pode colocar 90 mil dentro de um estádio tranquilamente, todos os jogos, porque tem uma torcida que apoia demais. Se vai se tornar um elefante branco ou não, eu não tenho como cravar isso. Primeiro, a gestão que o Vasco busca fazer com a W Torre, com a Arena e junto com esse parceiro que é a W Torre, ela busca não só o Vasco da Gama ou outro time, o Botafogo, por exemplo. É com todos, é Maracanã para todos. Sim, pô. Então o Vasco conta com o Flamengo e com o Fluminense, por exemplo, jogando dentro do Maracanã. Se isso vai ser em 40, 50 partidas, é outra história. Mas o Vasco não quer fechar o Maracanã para o Flamengo jogar se o Vasco conseguir administrar E talvez o estádio. nem possa Muito também, pelo né? contrário, não pode. Então a gestão o que o Vasco briga não é para o Vasco só jogar no Maracanã. É para que todos joguem no Maracanã. Inclusive dentro do edital, incluiu até o Santos, o Brusque e até o São Paulo se manifestou com o interesse de jogar no Maracanã. Porque cara, são claro torcidas, que por tem, exemplo, cara. o Santos de Pelé. Quantas vezes o Santos de Pelé jogou no Maracanã? Várias e várias vezes. O São Paulo é uma torcida que também é nacional. Se o Corinthians quiser jogar no Maracanã, o Corinthians vai ter oportunidade. Então, o que o Vasco defende não é excluir Fluminense e Flamengo.
é abrir o Maracanã para todos, que para mim é o mais razoável. O que eu defendo é o Flamengo ter seu estádio próprio e largar o Maracanã. Tenha o seu estádio próprio, construa um estádio próprio, com capacidade boa para receber a torcida do Flamengo, que lota todo jogo. A verdade é essa, independentemente do horário e contra quem, o adversário. O Flamengo tendo o seu estádio próprio, pronto, não precisa se preocupar com o Maracanã. Joga um dia se quiser lá, um jogo se quiser lá, mas tendo o seu estádio próprio, inclusive só falta isso para a história do Flamengo. Porque um clube como o Flamengo, reconhecido, títulos conquistados, por que não tem um estádio próprio? É por isso que eu falo, esse debate todo, na minha opinião... E dinheiro tem, né, Vini? Assim, eu não vou dizer que dinheiro tem, porque aí a gente vai entrar no outro debate, é outra discussão, né? É muita grana. Inclusive o Rodolfo Landim até defende a ideia de SAF, não como é a SAF do Botafogo, do Vasco, é uma outra SAF, um outro estilo de SAF, você vendeu uma parte, e aí você pega esse dinheiro da SAF e investe na construção de um estádio próprio. Independentemente disso, Fernando, o Flamengo tem condições sim de correr atrás e ter o seu estádio próprio. Já deveria ter corrido, corrido, né, financeiramente falando, estamos falando de um clube que está faturando 1 bilhão por ano. Então, assim, tem dinheiro. Mas, assim, e mais do que isso, Vênia, ninguém no Brasil tem a capacidade de procurar e conseguir parceiros como o Flamengo. Atrelar sua marca ao Flamengo, numa ajuda ao estádio, por exemplo, para você construir, é uma coisa maravilhosa para qualquer empresa. Vale muito. Flamengo, vou dar um exemplo qualquer, igual a Arena MRV fez lá com o Galo. É a Arena MRV. Vem uma empresa e atrela o nome dela ao Flamengo, cara, isso aí é uma credibilidade. Isso aí você tem mais de 40 milhões de pessoas ao seu favor. Então, o Flamengo tem totais condições de buscar um parceiro para buscar falar o nome do estádio, vai falar o nome da marca. Fora o próprio dinheiro do clube. Muito bem, ó. No Flamengo... Cara, pra mim isso aí é uma grande palhaçada aí da dupla Fla-Flu. É óbvio que a semifinal do Carioca tem que ser jogado no Maracanã, bem como a final também, né? E como qualquer jogo. Qualquer jogo que qualquer clube carioca quiser jogar no Maracanã e não tiver a partida do Flamengo e do Fluminense no dia, eu acho que deveria poder, né? Já que é um estádio público, feito com dinheiro público, a manutenção dele foi feita com dinheiro público, a reforma, né? Grande reforma. E quem quer jogar lá paga, não é de graça. Então, não tem motivo nenhum pra não jogar. É uma grande palhaçada deles, né? E é isso, não tem motivo. O motivo não é o gramado, porque vai ter uma parada para os jogos da seleção brasileira, então não tem desculpa. É só porque eles não querem mesmo. Aí fica complicado. Então, ainda bem que isso foi resolvido, né? O Vasco vai conseguir botar de novo mais de 60 mil pessoas no Maracanã. E é bom pro Nova Iguaçu também, que vai ganhar um dinheiro muito melhor do que seria se fosse em Volta Redonda, né? Então, volto a lembrar para vocês aí do link no primeiro comentário fixado, né? Para quem tem interesse em ter uma renda extra ou talvez até principal no futuro. É o que eu quero para mim também. É o que eu tô buscando. Com um canal no YouTube aí de futebol, algo que você já gosta. Você pode estar fazendo vídeos assim como eu. Então, eu vou deixar aí o link no primeiro comentário fixado. Se você tiver interesse, dá uma conferida. E se você quer saber mais sobre o Vasco, clica no vídeo que está aparecendo aí. Valeu!